A música Soberano. Então, glória. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. E a palavra do Senhor nos diz: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhe ele: lançai a rede ao lado direito da barca. Lançaram-na e já não podiam arrancar-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando as redes dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e peixes em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou-lhes perguntar: quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido com Jesus, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhes outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingia-te e andavas aonde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. Porque por estas palavras ele indicava de que gênero de morte
com que havia de glorificar a Deus. Nós acompanhamos a terceira vez que Jesus se manifestava para os seus discípulos. E veja que bonito, Pedro, que estava nu, se cingiu de sua roupa, pulou para fora do barco e foi encontrar com o Senhor. Passou ali alguns minutos conversando enquanto o barco não chegava na praia, e logo depois da conversa, logo depois de ter estado alguns minutinhos na presença de Jesus, ele puxou para fora só as redes. E hoje nós vivemos isso. Nós temos a graça de ter um Pedro à frente da igreja, que está sempre perto do Senhor, para puxar as redes para fora, para pescar, para trazer os peixes. Mas veja um dado interessante também. Jesus ele pergunta: moços, em outra tradução tem isso, né? Moços, vocês têm alguma coisa para comer? Mas quando os discípulos chegam na beira da praia, já tem um peixe, já tem um pão em cima da fogueira. Nosso Senhor ele tem sempre o alimento. Nosso Senhor é quem nos alimenta. Ele convida você para se aproximar dessa fogueira, para chegar mais perto dele, para te alimentar, porque é do Senhor Jesus que vem todo o alimento que nos mantém em pé. Outro dado interessante também é uma frase que sempre me chama a atenção. Jesus diz assim: lançai a rede do lado direito da barca. Eu sei que existe o lado direito e o lado esquerdo, mas o Senhor me chama a atenção para lançar a rede para o lado direito. Lançar a rede do lado direito da barca. Essa palavra direito também me remeteu ao trabalho errado. Quantas e quantas vezes nós não estamos cansados na lida, na labuta do serviço do Senhor, na messe do Senhor, por estarmos lançando as redes do lado errado da barca. Estamos trabalhando errado muitas vezes, trabalhando só, ou então na companhia de pessoas que não estão perto do Senhor. Mas ao ouvir a palavra do Senhor, ao ouvir a palavra de ordem, um conselho, um ensinamento, eles atendem, eles obedecem e o milagre acontece. Hoje o Senhor quer fazer com que o milagre aconteça na sua vida. O Senhor quer mais uma vez se manifestar como ressuscitado na sua vida. Nesse domingo em que comemoramos isso, em que lembramos de que o Senhor não nos deixa, que o Senhor nos ama também. Ele ali, na frente daquela fogueira, ele reatou os laços com Pedro, que antes tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro se entristeceu porque lembrou de que antes que o galo cantasse, ele o trairia, ele o negaria 3 vezes. E ali o Senhor reatou o laço de companheirismo, de amizade, de responsabilidade com o reino dos céus. E pediu para que Pedro fizesse o quê? Por isso que hoje nós temos um Pedro para reger, para guiar a igreja, para representar a cabeça de Cristo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Que nós possamos adorar, que nós possamos louvar e bendizer o nome do Senhor, que deixou Pedro para nos ajudar. Adoremos o Senhor, aproximemos-nos dele. Assim como essas pessoas que estão aqui se achegando à capela para adorar, para se despedir do Senhor depois de um dia de encontro, que nós também, se preocupe não, pode chegar, pode ir, pode ir aquele lugar exato para estarmos com o Senhor. E cantemos juntos.
família e nos acompanhe, reze conosco. Estaremos, esse é um novo empreendimento, vamos estar postando mais vídeos para trazer você para perto do Senhor. Amém? Paz e bem.